Roberto Navarro, nossa chefe Malu Lobo, bem-vindo! Olá, oi gente! Ai, que saudades, eu amo começar a semana bem? com vocês. Alguém tem alguma dúvida? Eu sou muito sincera, né? E a gente ama estar aqui com vocês, gente. Muito bom ter essa dupla. É, a nossa família. E a culinária, já vou contar daqui a pouquinho o que é uma receita bem interessante com ingredientes super acessíveis. Então vai dar para transformar um monte de coisa em casa nessa brincadeira que a Malu vai fazer daqui a pouquinho. E Dr. Roberto vem com um tema hoje extremamente importante, que é ligado à qualidade de vida mesmo, né? Que pode afetar a qualidade de vida das pessoas. A gente vai falar de alergias alimentares. Até para introduzir o assunto, doutor Roberto, vamos fazer o seguinte, eu já vou contar como é o nome da receita de Malu, mas até para que o público de casa entenda o porquê da receita já já. Queria que você iniciasse então explicando o que é alergia alimentar e já na sequência vamos tentar diferenciar o que muita gente tem dúvida, que é a questão de alergias alimentares, intolerâncias e sensibilidade. Bem-vindo, doutor Roberto. Bem-vindo, Malu. Obrigada, Carol. Um beijo para todos em casa aí. E é um tema realmente bem importante porque atinge uma boa parte da população, alergia, né, alimentos. A gente chama de reação adversa aos alimentos, que nem tem a remédio, reação adversa, a gente pode ter alimento também. E já vamos diferenciar aí alergia, intolerância e sensibilidade. E a alergia nada mais é do que uma briga que o sistema imunológico trava contra algo que ele imagine ser um invasor. Né? Como a gente tem que ter uma imunidade aí para combater tudo que está tentando nos invadir, bactérias, vírus, fungos, né? Imagine lá na nossa infância, quando a gente sai do leite materno e começa a ingerir alimentos, principalmente proteínas alimentares novas, que até então o bebê não ingeria, e vão passar pelo intestino e vão ser absorvidos. Né? Imagina o sistema imunológico como ele fica. O que está entrando aí? Geralmente o sistema imunológico reconhece como possível invasor estruturas grandes, proteicas, né? Que para o sistema imunológico pode ser um invasor, como ele reconheceria a proteína que compõe a capa de um vírus, de uma bactéria. Então esse sistema imunológico entende como possível invasor e produz anticorpos contra esse alimento. E isso pode levar a quando a pessoa ingerir de novo aquele alimento, depois que já teve essa foto como possível invasor, desencadear uma reação alérgica, e nós vamos falar sobre os sintomas, principais órgãos acometidos e quais os principais alimentos, né? E a receita da Malu é uma receita de onde? Conta tudo, Malu, porque eu não conhecia, fiquei na dúvida da pronúncia, é pakora. Pakora, exato. É um bolinho, uma panquequinha assada indiana, né? Ela pode ser parecida com o nosso tempurá, né? Só que o tempurá ele é feito em geral com farinha de trigo. E como a gente está falando de alergia alimentar, para quem é celíaco, quem não pode com trigo, então esse bolinho ele é feito com farinha de grão de bico. É sem ovo, né? Então, é vegano, né? Vegano, totalmente vegano. Ai, e o que é mais interessante, Carol, ele é feito com talos, com restos de legumes, então ela é uma receita onde você consegue fazer muito o aproveitamento integral do alimento, né? Perfeito. Então ele é rico nutricionalmente, riquíssimo em fibras, né? E você consegue aproveitar tudo, aquele talo, aquelas folhas que a gente, em geral, joga fora. Olha que bacana, tá aí. Então, por isso que eu comentei com vocês que é uma receita super acessível, vai ao encontro do nosso tema de hoje. Sim. Porque não tendo tantos ingredientes aí, que o Dr. Roberto vai dizer quais são aqueles que podem aumentar a chance de desenvolver uma alergia alimentar, você garante que mais gente possa comer numa boa, né, e ficar bem. Eu achei gostosinho porque ele tá com uma cara de bem crocantinho. Ele é delicioso. Ai, tô quase já queimando largada. Doutor Roberto, vamos lá. Antes da gente entrar, então, nos principais alimentos, né? Que isso já está comprovado que podem manifestar e essa questão da alergia. Vamos falar um pouquinho da intolerância e da sensibilidade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Dentro de uma mesma abordagem, porque os sintomas se confundem, né? Mas mais academicamente a gente separa mais para poder compreender melhor. A alergia mesmo, como a gente disse, é mediada, imagina o sistema imunológico como tendo vários tipos de soldadinhos, vários anticorpos diferentes, especializados em combater invasores diferentes. Geralmente a alergia tradicional, ela é mediada por um tipo de anticorpo muito bem conhecido, chamado de imunoglobulina E, ou IgE. Esse anticorpo, quando se depara com um possível invasor, o mecanismo que ele tenta fazer para expulsar é lançar substâncias em cima daquele invasor, naquela região, uma substância chamada histamina.
Então vem toda uma reação típica alergênica mediada por IgE, nós vamos falar quais são esses sintomas, que trazem para o médico o diagnóstico de uma alergia imediata ao alimento. Imediata por quê? Porque o reconhecimento foi na hora e já se começou uma guerra ali. Tá. A hipersensibilidade alimentar, Carol, qual que é a diferença? Primeiro que o que envolve são outros anticorpos além do IgE. Tá? Então não é só esse tipo de anticorpo, tem outros anticorpos que a gente chama de anticorpos celulares. Então linfócito, T. E são reações que nem sempre são imediatas ao alimento, nem sempre se tem a presença da histamina para aquele quadro alérgico, rubor facial, espirrar, ter urticária, ter um quadro de resposta inflamatória muito intensa. A hipersensibilidade, ela às vezes discreta, porque ela pode manifestar com sintomas, às vezes até 3 dias depois da exposição ao alimento. Tá. Ninguém tem uma reação alérgica imediata 3 dias depois. É imediato, o nome já fala, mediado por IgE. Tá. A hipersensibilidade é muito complexa para a medicina, porque é algo que nem a medicina consegue dominar 100% o assunto. Mas tem algumas doenças, esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, tem enterites, inflamações no intestino causado por esse mecanismo de hipersensibilidade, que até a investigação é mais complexa, porque dosar esses outros anticorpos de maneira precisa não é tão fácil. Entendi. Tá? E a intolerância, Carol, é um termo genérico, mas intolerar um alimento, por exemplo, você digere mal ele, você não tolera. Tá. Você pode ter um processo digestivo ruim, intolerância à lactose. É uma digestão inadequada do carboidrato do leite. Intolerância a digerir o ovo, o alimento muito gorduroso. Aí é uma intolerância alimentar. A rafinose, que também é uma fibra encontrada em alguns alimentos. Então, digerir mal não quer dizer ser alérgico ao alimento. Tá. Né? Então, alergia a leite, por exemplo, é a proteína do leite. Alergia à proteína do leite de vaca. E intolerância à lactose não é uma alergia ao leite. É apenas uma má digestão do carboidrato do alimento, no caso do leite. Então mandem perguntinhas, estamos ao vivo no @VocêBonitaTV e a gente já coloca na tela para vocês um quadrinho mostrando então quais são os principais alimentos, esses grupos alimentares que podem sim manifestar alergia, né? Esses são os mais envolvidos, na alergia alimentar especificamente, tá? Ganhando disparado aí o leite de vaca, até quase 6% das crianças desenvolvem alergia a leite de vaca. O trigo vem em segundo com 3,5% pelas estatísticas de estudos, depois com uma frequência menor, uma porcentagem menor, mas mesmo assim frequente, castanha, soja, amendoim. Amendoim muito nos Estados Unidos, viu, Carol? Aqui no Brasil a gente não tem tantos alérgicos ao amendoim, por isso que eu acho que o ambiente também influencia. O ovo, o peixe e os frutos do mar, esses são os mais envolvidos. Então, é óbvio que dentro de um possível alergênico, eles estão aí, as proteínas dentro desses alimentos. São sempre, então, voltados para as proteínas. Proteínas. Raramente, agora está se vendo raros casos de intolerância a alguns tipos de carboidratos. Isso começou a ser pesquisado agora, muito raro, mas geralmente são as proteínas, tá? E tem novos alimentos que no Brasil estão sendo pesquisados, onde a alergia a eles está começando a aumentar estatisticamente. Por exemplo, a kiwi, né? Está se tendo mais alergia, tem algumas ao gergelim para alguns pacientes. Isso são observações do último consenso brasileiro de alergia alimentar, tá? Estão se observando que as alergias estão aumentando e alguns alimentos novos estão surgindo, mas esses que eu citei são os mais convencionais. Tá aí. Então vamos começar com a nossa receitinha, Malu? Opa! Bora. Vamos passar embora. Os ingredientes para vocês. Aliás, a Fuse está assim, né? Arrasando. Cada dia mais criativa. Carol, eu queimei a largada também. Isso, gente, esse alecrim, olha que ideia boa. Delicioso. E é Eu de acho que é hibiscos, né? Com alecrim. Nossa. Show. Lindo, hein? Muito obrigada, Fuse. Começar a semana assim é bom, né? Vai dando aquele... Saudável. Daqui a pouco o Dr. Roberto conta mais o hibiscos pra gente. Tá bom. Chiquérrimo. Na tela, então, ingredientes da nossa pakora, que é o bolinho Vamos lá. indiano assado. Isso. A gente vai usar meia xícara de chá de farinha de grão de bico, meia xícara de chá de água, meio pimentão vermelho em fatias finas, uma xícara de chá de cenoura cortada em palitinho, uma xícara de chá de abobrinha também cortada em palito, uma xícara de chá de talos de brócolis e folhas, uma xícara de chá de cebola roxa, uma pimenta dedo de moça em tiras, que é opcional, uma colher de suco de limão, meia colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de alho em pó,
1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de sobremesa de azeite de oliva, 1 colher de chá de sal e pimentinha do reino a gosto. As receitas da Malu têm tanto tempero, que demais. Fácil, deliciosa. Então, a ideia é exatamente para quem tem alergia, né, conseguir comer esse bolinho, colocar mais vegetais, colocar mais fibras dentro da sua alimentação, melhorar a saciedade e sem nenhum alergênico. Bom, vamos começar com a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, Carolzinha, nós já fizemos até uma panquequinha aqui com ela. Ela, quando você adiciona água, ela emulsiona, ela fica cremosa e ela vira uma panquequinha, que é a panquequinha sem ovo, que eu já fiz aqui na Gazeta. Tá. Então, para fazer a substituição dela é um pouco difícil. Quem não tem intolerância ao glúten poderia usar, por exemplo, a farinha de trigo integral. Tá? Ela daria certo também. Tá. Bom, então eu tenho aqui a minha farinha. Porque não vai o ovo, né? Eu Não. fiquei pensando, como é que a Malu dá a liga, né? Sem ovo, né? Exato. Ó, Então é da própria farinha essa característica. Isso, é da própria farinha, cá. E aí eu coloquei água, vou colocar aqui o meu azeite, né? É meio como se eu estivesse temperando essa minha farinha. Tá? Então coloquei aqui o azeite, vou colocar um pouco de sal na minha massa, né? Vou colocar o alho em pó. Quem não tiver e quiser colocar um pouquinho do alho picadinho pode também. É que o alho em pó ele mistura melhor, ele dá um gostinho bem especial. Eu sou viciada em alho em pó. Eu sei que você gosta. Sou viciada. Você sabe que eu nem usava tanto, mas de tanto você falar eu comecei a usar mais. Né? O alho E é prático, né? simples, eu né? ponho em tudo. É prático. A cúrcuma, então nós temos aqui a cúrcuma também, que vai trazer cor, vai trazer mais nutrientes importantes também para minha receita. Tá. Bom, deixa eu misturar E essa aqui. quantidade que a gente sugeriu de ingredientes, a gente faz essa... 6 panquequinhas Tá. dessa, tá? Nossa, mas tá com uma cara ótima aí, sem meninos, olha. Farinha Crocantinha. crocante, né? Ai, que tudo! Carol, fica muito boa. Aí, ó, a gente vai fazer essa massinha, Carol. Olha Tá. só como é que ela fica, tá vendo? Ah, legal. Não fica nem muito grossa, também não fica muito líquida. Por quê, Carol? Quando eu colocar os ingredientes, alguns legumes vão soltar mais água. Então, o que acontece? Quando esse legume vai soltar água, você talvez precise acertar colocando um pouco mais de farinha. Tá. Porque o ponto do creme, da massinha é esse, tá? Tá. Como se fosse uma panquequinha. Poderia ter ficado até um pouco mais líquida, mas tá bom. O corte aqui, ele é a gosto. Você pode ralar, você pode fazer o que você quiser em casa, tá? Eu fatiei, porque estava sem nada para fazer em casa. Resolvi fazer terapia na cozinha. Então, eu fui cortando um a um, sabe? E é uma delícia. gostoso, é Exato. Então, eu tô aqui o pimentão. É legal dizer, Carol, também que você não precisa usar os legumes que eu estou usando aqui. Você pode usar os que você tem em casa, tá? Vou colocar a minha cenoura, também em tirinhas. E todos eles estão crus, né? Estão crus, só cortados, tá? Higienizados, cortados, né? Ó. Você tira aquela parte do meinho, da Então, abobrinha? da abobrinha, boa, Carolzinha. A abobrinha, como ela tem muita água, gente, eu tiro só a casca. O recheio eu guardo e para usar em outra receita depois, usar com uma carne moída, enfim, Tá. você pode fazer outras coisas. Tá. Vou usar aqui, ó, folhas e o talo mais grosso do brócolis, tá? Ontem eu comprei brócolis, né, para fazer a receita e tal. Gente, 70% do meu brócolis eram folhas e eram os talos. Imagina se você joga fora 70% do seu... Não dá, né? Não dá. Economicamente não dá. Bom, tá aqui. Vou colocar aqui a minha cebola. Tô com a cebola roxa. Poderia ser a branca também, não tem problema nenhum. E Vou pouquíssimas colocar a calorias, minha né? Porque só pimentinha. legume que a gente coloca, né, doutor Roberto? Sim. Nada. E ó, é uma- de farinha mesmo, a gente vai usar meia xícara de Sim. chá, então é bem pouco. É muito pouco, Carol. Ó. E aí eu vou misturar, vou misturando. O meu próprio legume vai soltando água, então não preciso me preocupar, tá? Ó. Olha lá. Aí você vai mexendo, vai molhando. Enquanto você dá o ponto, Malu, a gente vai para uma imagem do Dr. Roberto aqui. Uhum. E, claro, mandei perguntinhas no @VocêBonitaTV. Que agora a gente vai mostrar as principais regiões, então, do Isso. organismo, né? Do corpo que podem ser afetadas. Quais as regiões mais afetadas, né, Carol, pelos quadros alérgicos, né? O aparelho respiratório, um deles. Aí temos as asmas, bronquites, as rinites, né?
Temos aí a pele também, é um órgão muito afetado por alergia, urticária, né, dermatites. A cardiovascular, que é você ter queda da pressão arterial, tontura, batimento acelerado do coração. Trato gastrointestinal, esse depois eu quero falar um pouquinho especificamente dele, da importância da saúde intestinal na questão da alergia, mas como sintomas muitas vezes diarreia, náuseas, vômitos, né, dores abdominais. E sistêmica é quando existe uma reação alérgica tão intensa, tão imediata, com liberação de tanta histamina, que você pode ter choque anafilático. Né? Então, choque anafilático é aquele quadro que ninguém gostaria de ter, porque é um quadro que envolve risco de morte, então você tem que ser atendido rápido, que a gente chama de edema de glote, né? Então, a alergia pode ser desde uma pequena coceira na pele até um quadro de possível risco de vida, né? Variando bastante aí os sintomas. Graças a Deus, o choque anafilático é muito raro, tá? E depois, já quando você quiser, a gente fala aí da questão do intestino, do aparelho digestivo. Podemos então, vamos entrar na questão do intestino, que é uma parte importante, muito né, importante, porque dos fatores predisponentes à alergia, Carol, a gente sabe que existe a genética, a tendência familiar. Por exemplo, mães que amamentam seus filhos, as crianças que receberam aleitamento materno vão ter muito menos alergias na vida adulta, comparado a quando não tem essa oportunidade o bebê. Então, tem o uso de antibióticos nos primeiros anos de vida da criança, também pode torná-lo mais alérgico na vida adulta. E por que, então, a questão do aparelho digestivo? A nossa microbiota intestinal, nossa flora intestinal, por isso que a gente está falando muito que muita doença começa no intestino, ou muitos problemas de saúde podem começar no intestino. A nossa microbiota intestinal ela é fundamental para que o nosso sistema imunológico não reconheça o alimento, a proteína alimentar, quando a gente começa a sair do peito, né, do aleitamento materno. A própria microbiota intestinal é um fator de proteção para que o sistema imunológico não entenda que todo alimento que passa pelo intestino, toda a proteína absorvida é um inimigo, é um invasor. Então, existe um fenômeno chamado de tolerância imunológica, Carol, que graças a Deus a gente é muito mais a tolerância imunológica que faz valer a não tolerância. Se a gente tivesse intolerância a todos os alimentos, estaria frito. Então, a tolerância imunológica é que faz a gente conseguir comer vários alimentos diferentes sem desencadear alergia a eles. E a tolerância imunológica depende da microbiota intestinal, de uma flora bem desenvolvida. E quando ela não é bem desenvolvida, que a gente chama de disbiose, influencia muito em mais alergias alimentares. Tá. Então, o que alimenta a nossa microbiota intestinal? Fibras. Então, esse prato é riquíssimo em fibras. As fibras fazem a nossa microbiota se desenvolver bem. Então, também o porquê de trazer um prato rico em fibras. Mas a disbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal, é um primeiro degrau para muita hipersensibilidade a alimentos, inclusive a alergias também, mediadas por IgE, com aquele anticorpo que eu falei. Então, saúde do intestino é fundamental para menos alergia alimentar. Tá, e vamos colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente, estamos ao vivo, olha lá na tela. Obrigada, Regina, um beijo pra você. 6 meses atrás, comecei a comer pão com fermentação natural e desenvolvi a dermatite herpetiforme, né? Até agora, não estou curada e não estou tomando nenhuma medicação. O que fazer, então, para me curar? Mais importante, que ela comenta aí, doutor Roberto, tem uns 6 meses que ela começou a comer o pão com fermentação natural e ela desenvolveu uma dermatite herpetiforme. E até agora ela está curada, então ela quer saber o que fazer. Ela não tomou nenhuma medicação, o que é de fato esse quadro, né? Pra gente entender. Aí esse é o típico exemplo do que a gente chama de hipersensibilidade alimentar, Carol. Esse tipo, a dermatite herpetiforme, ela não acontece por excesso de anticorpos IgE codificados contra o alimento. Existem outros anticorpos envolvidos. A hipersensibilidade alimentar, ela pode atingir, por exemplo, a hipersensibilidade ao trigo. A gente fala da doença celíaca como um tipo de intolerância alimentar, né? Anticorpos contra uma proteína do trigo. Tá. Acomete 1 a 2% da população. Mas hoje se sabe que existem pessoas com hipersensibilidade ao glúten tardia, né? Não de manifestação imediata, até 6% alguns estudos falaram, alguns chegaram a 9%. Ela pode ter um quadro de hipersensibilidade ao glúten.
Tá. Né? Então, o que eu daria como sugestão? Inclusive, os pacientes que são celíacos, alguns desenvolvem dermatite herpetiforme. Né? Então, você vê que é um quadro que pode estar associado. Não que ela seja celíaca, não estou dizendo isso. Tá. Mas o que eu daria de conselho para você? Com supervisão do teu médico e da sua nutricionista. Eu evitaria o trigo. O pão de fermentação natural é fantástico, não tem pozinho mágico para fermentar. Esse é o pão de verdade. A digestão né? é melhor. Mas a digestão é até melhor, mas tem trigo. Então, o que eu sugiro? Faz um teste de eliminação por 1 a 2 meses, de preferência no mínimo um mês, do trigo. E também, de quebra, eu evitaria o leite de vaca, por pelo menos 1 a 2 meses, com supervisão profissional. Porque aí, se eu tiro o leite, onde eu busco cálcio, então vamos te ajudar em outros alimentos, com orientação profissional, tá? Mas eu daria essa sugestão e ver o que você acha. Se você achar que realmente melhorou o teu quadro, é uma hipersensibilidade a esses alimentos. Primeiro, o trigo, tá? Depois eu pensaria no leite de vaca, mas pode fazer a eliminação dos dois aí para tentar entender isso melhor. Perfeito. Malu, estamos aí num momento importante. Você já quer aquecendo, Maluzinha? Quer que eu te ajudo? É que terminar a massa e a gente Isso. já vai, né? Vamos, eu só vou deixando aquecida porque ele demora um pouquinho, tá, né? Vou colocar, gente, só um pouquinho do limão, tá? Limão meio a gosto. Tá. Coloquei sal, né? Vocês viram todos os temperos que eu coloquei. E agora, por último, Carolzinha. E olha só como ele fica, essa massa, ela vai, ó. É legal dar uma olhada aqui, ó. Ela vai ficando. Rende muito, né? Rende muito e olha como é que vai ficando. Realmente, a massinha, ela vai engrossando. Malu, errei o ponto. O legume que eu usei deu água demais. Polvilha um pouco da farinha de grão de bico e dá certo, tá? Tá. Vou colocar aqui agora, por último, o fermento. Vou misturar e tá praticamente pronto. Agora é só a gente começar a fazer. Isso é muito legal. Prático, barato, dá pra você usar com tudo que tem em casa. Pode ser repolho, pode ser berinjela, tomate, o que você quiser, tá? Muito bom. Muito. Malu, então pode ir colocando na frigideira. Vamos. Daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas também, perguntinhas pra Malu, no @VocêBonitaTV. A gente vai para o intervalo. Eu quero deixar uma perguntinha, doutor Roberto. Bora lá, cara. Adoro suas perguntinhas. Para que a gente também consiga, de certa forma, aqui, e em todas as pautas, há um exercício meu, sim, de linkar com o momento atual que nós estamos vivendo. Isso é de extrema importância, Lógico. pelo menos meu ponto de vista. Sem dúvida. E você comentando das alergias, do surgimento, dos gatilhos. Doutor Roberto, com esse estresse e com tantas mudanças que a gente está realmente vivendo e nos adaptando, já você me conta se você já parou para pensar na quantidade de problemas ligados a exatamente o nosso tema de hoje, seja alergia ou intolerâncias ou sensibilidade e ligado ao estresse que vão surgir? Você já tem uma ideia nesse sentido? Você me conta já. Hoje com o tema alergia alimentar, e deixamos aí para mostrar a massinha que o Malu estava fazendo da pacora. Exatamente, Carolzinha. Olha que linda que ela tá ficando. Nossa, muito legal. Ó, já tá prontinha aqui a minha. Ui, quase que eu me queimei aqui. Fácil, né? Fácil, Carol. Fácil, bem simples de ser feita. Ó, mostra depois mais uma, Malu, quanto que você coloca dela na frigideira para ela ficar assim bonitinha. Sim, ó, essa aqui já saiu mais facinho. Porque ela tem um desenhinho, né, que você deixa. Você vai moldando, exato, Carol. Tá. Quer ver? Vamos lá, vamos fazer uma aqui pro pessoal em casa ver. Bom, tô com meus legumes aqui. Toda vez que eu vou mexer na massa, Carol, eu dou uma mexida, né, pro creme subir. Tá. Né, porque senão ele escorre e fica pra baixo. Ó, e aí eu vou pegar uma boa colherada, tá vendo, da massa. Ah, entendi. Tá vendo? E aí eu meio que ajeito, ó, tá vendo? Eu vou só ajeitando aqui com a colher. Gente, mas isso é muito light. Muito. Tem quase, não, e fica delicioso. Não tem quase caloria, porque rende Fica bastante. delicioso. Você não vai comer tudo, né? Não. Assim, a ideia é que você coma umas duas, Vamos assim, fazer né? uma segunda aqui. Olha lá. E tem perguntinha pra Malu já, né? Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Vamos lá. Frank, querido, um beijo, obrigada. Posso substituir a farinha de trigo por farinha de linhaça? Olha, você poderia sim, ela vai formar um gelzinho, só que o que acontece? O sabor não vai ficar bacana. Tá, né? ela vai brigar. Então você vai, exato. E ela vai ficar mais gelatinosa, ela vai como se você estivesse fazendo só com um ovo, né? Então assim, eu prefiro usar talvez a farinha de aveia, porque a farinha de aveia também ela dá uma boa emulsionada. Então talvez essa farinha ela fique legal.
Mas a farinha de grão de bico, gente, tá tão barata hoje. Mas acho que ela quer diminuir carbo, provavelmente. Quando fala que grão de bico tem amido, mas é muito pouco, é um carbo do bem, é mais proteico. Eu acho que é uma troca boba. E é muito pouco mesmo, é muito pouco. Muito pouco. Porque para a receita inteira que dá tudo isso aqui é só meia xícara. Né? É pouco. A quantidade bem pequena. Tem perguntinha para o Dr. Roberto. Antes, Dr. Roberto, eu deixei uma pergunta para você importante, para a gente analisar um pouco esse momento atual que a gente está vivendo e que pode, de fato, né, o estresse ser gatilho para muita coisa, inclusive o aparecimento aí de alergias ou de intolerâncias. Como é que você está prestando atenção nesse cenário? Não, até porque o estresse contínuo, né, repetitivo, é o que todo mundo está, sob estresse, em casa, com medo, dormindo mal, tendo insônia, ansioso, isso altera níveis de cortisol, Carol, que inclusive todo mundo sabe que é o hormônio chamado do estresse, né? Quando o cortisol fica persistentemente alto, um dos estudos mostrou correlação de cortisol alto com alteração da microbiota, com desbiose intestinal. E isso é um fator predisponente para você, com a desbiose e alteração da microbiota intestinal, desenvolver mais alergia a alimentos. Sem contar que a gente está mudando o padrão alimentar, né? Muita gente está deixando de fazer uma alimentação saudável, está descontando em alimentos que não são saudáveis, mais açúcar, mais farinhas refinadas, mais embutidos, mais alimentos ultraprocessados, com muita química. Né? Então, eu acho que essa soma aí está contribuindo para, lá mais para frente, muitas pessoas começarem a ter ou alergia ou mais hipersensibilidade a alimentos que antes não tinha, já que o estresse é um dos fatores de desbiose, alteração de microbiota e maior tendência a intolerâncias alimentares. E mais inflamação mesmo, né? E mais quadros inflamatórios, sem sombra de dúvida. Tá aí, gente, isso é para todo mundo, né, pensar, tá? Mão na consciência e pensar o que nos cabe nesse momento, né? O que a gente pode fazer. Claro que tirar o estresse por completo, a incerteza, o medo, enfim, a insegurança, isso é impossível, né, doutor Roberto? Mas a forma como a gente reage a cada dia e a gente vai prestando atenção na alimentação e até estão falando tanto de meditação que eu acho que também a gente pode deixar para o final uma discussão como essa. Sim. Eu acho que daí a gente vai dia a dia encontrando, né, o jeito de sair no positivo. Já está passando essa primeira fase de pânico, né, gente? Agora vamos entender, é uma realidade para todos, então vamos encarar isso de frente e a vida continue se cuidando. Tudo que é para trazer uma paz interior vai ser muito válido, inclusive a própria meditação. E não se entregar, eu vou comer de qualquer jeito, que se dane o mundo. Não, dá para continuar tendo teu padrão de boas escolhas. Né? A vida continua, gente, não dá para parar e ficar no meio da tempestade sem guarda-chuva, não. Um guarda-chuva e vamos embora, vamos caminhar. Vai molhar um pouco? Vai, mas e aí? Depois a gente seca. Exatamente, depois a gente seca. Gostei dessa analogia. Vamos colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sheila, um beijo. A alergia alimentar pode passar com os anos? Quando criança tinha alergia a pimentão e enlatados, mas agora, de adulta, não percebo mais isso. Ela tinha uma alergia a pimentão, a enlatados, mas agora, adulta, ela não está percebendo mais. Como é que é essa questão, né, desse padrão das alergias, né, dessa fase de criança, enfim, a fase adulta? Excelente pergunta, Sheila. Nem todo alérgico na infância vai continuar sendo alérgico na vida adulta. Isso, na maioria das vezes, a alergia vai cedendo. Tem até uma estatística, só 10% dos alérgicos na infância vão continuar alérgicos na vida adulta. 10%. É a média de estudo. 90% vai ter a sua alergia pode ser pontual, interessante que às vezes fala, puxa, eu não tenho mais alergia, de repente fala, voltei a ter. Mas não é persistente a alergia para a vida toda, não. Grande chance de desaparecer. A dermatite atópica, né? Que as crianças têm muito também, né? Ela é uma das que desaparece. Que Manda um beijinho para ela especial, ela é uma seguidora, uma fã muito carinhosa, tá sempre com a gente nas redes sociais. Beijo, Sheila. Obrigada por participar. Que legal. Doutor Roberto, eu vou botar mais uma perguntinha, mas antes, Glaucio, nós vamos experimentar. O que é isso aqui em cima, Malu? Eu coloquei só um iogurtezinho para trazer uma acidez. Amo. Carol, fala a verdade, não é tudo isso? Malu, olha. Gente, é tão fácil. Mas eu gosto tanto prática. das receitas dela. Vocês viram que simples, né? Simples. Quase com tudo que a gente tem na geladeira. Malu, está eu amei. Isso aqui dá para virar até um café da manhã. Dá mesmo. Né? Um brunch, não sei. Use a criatividade. Nossa, tá espetacular, muito bom. O simples é mais fácil de dar certo. Tá vendo? Sem trabalho, né? O trabalho é aquilo que você falou, é o picar, que é gostoso também, vai passando o tempo. Ó, pode fazer, tá perfeito. Próxima perguntinha na tela, quem escreveu pra gente.
Um beijo pra Vida Saudável, olha lá, obrigada. Tenho alergia à proteína do leite e síndrome do intestino irritável, tem alguma relação? Olha, isso é uma briga grande na medicina, porque alguns autores acham que o intestino irritável tem a ver mais com o estresse emocional. Talvez aí por cortisol alterado, né? Mas a gente vê que quem tem intestino irritável tem mais alergia a alimentos estatisticamente, tá? Quer dizer, os quadros se somam. Então, se eu tenho intestino irritável, a chance de eu ter hipersensibilidade a alguns alimentos é maior, provavelmente pela desbiose. A leite de vaca, inclusive, né, ao próprio trigo. Então, acho que pode sim, não vou dizer que foi o leite que desencadeou o intestino irritável, essa é a briga. Pode ser que um dia se prove que sim. Mas quem tem intestino irritável tem que tomar cuidado com alguns alimentos, dependente se é causa ou consequência. E o leite de vaca é um deles. Eu diminuiria, ficaria só com derivados, bem fermentados, tá? Para poder quebrar um pouquinho mais a lactose e modificar um pouquinho a caseína. Mas é só sugestão, tá? Converse com teu médico, teu nutricionista. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Joyce, um beijo. Uma alergia manifestada nos olhos, então um inchaço, pode ser de algum alimento? Minha sogra se alimenta muito bem e cuida da saúde de forma geral, porém, em determinados momentos, os olhos dela incham. Pode, Carol, esse edema de pálpebra, chama edema de Quincke, esse nome, pode ser não só... Pode ser a outras causas, pode ser a poeira, a outros alergênicos, tá? Mas pode ser alimento também, Carol. Tem relato na literatura de inchar a pálpebra, inchar lábio, às vezes também, por hipersensibilidade ou por alergia imediata a algum alimento. Então, agora qual é o alimento? Aí tem que ver essa lista toda que a gente passou aí e fazer aí uns testes de eliminação mês a mês, para depois ver se melhorou isso. Agora, se for muito esporádico, tudo bem, eu acho que tenta ver, correlacionar. Eu tive, o que eu comi hoje? Ou o que eu comi ontem? Às vezes tem a hipersensibilidade tardia também, pode ocorrer até 96 horas depois, mas esses de inchar lábio e pálpebra, geralmente é mais imediato ao alimento mesmo, primeiras horas. Doutor Roberto, pensando nessa questão até da investigação, né? Hoje é comum, então, pedir para que o paciente que tem esses relatos e essas queixas faça lá aquele teste de todos os itens ou de muitos itens para de fato descobrir o que tem alergia? Hoje isso é algo importante? Sim, pelo menos um parâmetro, embora os testes de alergia, os exames para detectar alergia, têm falsos positivos ou falsos negativos também. Então é muito complexo, mas é um diretor sim, é uma ferramenta de apoio. Tem vários tipos de testes alérgicos, desde contato até endovenoso, colhendo sangue. Tem várias estratégias que o médico monta ali na sua consulta, principalmente os alergologistas têm esse caminho já mais no dia a dia. Mas como clínico, como nutrólogo, como dermatologistas também, investigam seu paciente se tem alergia com determinados tipos de exames sim, que possam comprovar ou chamar atenção, um alerta sobre alguns alimentos. É interessante, sem dúvida. Tá aí. Próxima perguntinha, quem escreveu pra gente. Nossa, isso aqui tá muito bom, hein, Malu? Pelo amor de Deus. Delícia. Ana, obrigada, um beijo. A sensibilidade ao glúten pode melhorar ao longo dos anos? Olha, quando é uma doença celíaca mesmo, já instalada, com anticorpos contra o glúten, a gente não vê na literatura melhorar na vida adulta, não. O celíaco vai continuar celíaco a vida inteira. Agora, ela falou de sensibilidade. Então, a hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que pode acometer uma parte um pouco maior da população, entre 5% a 9%, quanto menos se ingere, melhor. Não precisa eliminar. Mas você pode comer menos vezes. Então, se você comia todo dia algum alimento que contém glúten ou trigo, ou glúten mesmo, come só 2 vezes por semana, em quantidades pequenas, em uma refeição. E a maneira também do pão, né? Com intervalo de até 3, 4 dias entre uma refeição com glúten e outra. O hipersensível ao glúten, ele busca o time dele ali, olha, eu posso comer até esses X, mais do que isso me dá sintoma. O celíaco não, esquece, 0 glúten para a vida toda. Não pode. Mas é o que eu estava falando, assim, a forma também, né? Porque hoje, esses pães que a gente compra pronto, eles são cheios de pozinhos mágicos para que eles durem, tenham mais tempo de prateleira, etc. Se você faz um pão caseiro e usa a fermentação natural, né, que você deixa o pão por mais tempo fermentando, você também pode diminuir, né? Às vezes a pessoa não é sensível ao trigo, né, ao glúten. Às vezes a sensibilidade é a maneira como esse pão está sendo. Porque hoje, gente, 1 hora você faz um pão. É verdade. E não, esses pães de fermentação natural são fermentados por 8, 9, 10, 12 horas, né? Então isso melhora muito a digestibilidade. É verdade. Tem perguntinha para Malu, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Letícia, um beijo. Posso levar essa receita ao forno como se fosse uma torta? Pode.
Pode, tranquilamente. Coloca num silpá, assadeira, coloca num silpazinho, monta como eu montei, tá? Faz os bolinhos, né? Porque você vê que ela é uma massa mole, parece até que não vai dar certo. Gente, mas tá muito bom. Sempre dá certo. Coloca, põe no forno, não tem problema nenhum. Agora, na frigideira é um pouco mais simples, né? O forno vai levar um pouco mais de tempo, você tem que pré-aquecer, e aí vai levar mais uns 20 minutinhos aí pra você conseguir esse tomzinho. Nossa, tá demais. Depois eu quero mais. Vamos lá. Doutor Roberto, tem mais perguntinha do público, mas antes de encerrar, eu queria linkar essa questão da doença celíaca. É uma doença autoimune. Sim. Como é que a gente entende, então, essa questão também do autoimune? Minha pergunta é se de fato está ligado, né? Tudo está ligado, porque a gente sabe, você já comentou aqui, dos gatilhos de doença autoimune, né? O quanto isso também tem relação com a questão das alergias e das manifestações que a gente tem, né? Porque são coisas diferentes, mas que no fundo também diminuem qualidade de vida da mesma forma. Entendi. Na verdade, são reações similares em termos de sintomas, mas por caminhos diferentes do sistema imunológico. Ok. Então, o alérgico mediado por IgE, que é o alérgico, sou alérgico a trigo, sou alérgico a algum alimento, nem sempre ele vai desencadear outros anticorpos envolvidos nas doenças autoimunes. Tá. Eu comparo muito o sistema imunológico a um exército, Carol. O exército que tem vários soldadinhos diferentes com várias funções diferentes. O soldadinho que vai atacar uma determinada estrutura, um vírus, o soldadinho que ataca a bactéria, o que foi codificado contra a proteína alimentar, o que foi codificado apenas contra um alergênico como poeira, como até um alimento mediado por IgE. Então, nem todo paciente que é alérgico, tem uma rinite crônica, uma dermatite alérgica, uma asma, ele vai desencadear a doença autoimune. Tá. Agora, e mesmo o contrário, nem todo paciente que tem uma doença autoimune, ele tem que ser um alérgico. Ele pode ter uma doença autoimune contra alguma articulação, né, um lúpus, enfim, uma doença celíaca, tem N doenças autoimunes, já falamos vários delas, e não ter alergia. Então, são caminhos diferentes para problemas similares, para sintomas similares, sendo que as doenças autoimunes são mais agressivas. Elas tendem a cair muito mais nossa qualidade de vida. Mas o estresse pode ser gatilho para os dois casos. Total, sem dúvida. Se a pessoa tiver já a predisposição, é até questão genética envolvida. Sim, genética, tem teorias virais, desbiose, alteração da microbiota, padrão alimentar inadequado, estresse, uso frequente de antibióticos, de anti-inflamatório, tudo isso conta. Entendi. Então, os gatilhos podem ser bem parecidos, às vezes, mas as manifestações são serem um pouco diferentes. Podem ser diferentes. Ai, adoro vocês. Preciso encerrar. Tá uma delícia. Maluzinha, você pode guardar mais. Lógico, você sabe o caminho sempre da marmita, não é? Aqui. Gente, mas adorei essa receita. É super fácil, né, Carol? Você vê que a gente fez aqui na hora do programa, gente. E super nutritivo. Nossa, baixíssimas calorias, gostosas. Carolzinha, 10 segundos, Glaucio. Juro que são 10 segundos, tá? Gente, vocês que têm a medicina, ela autorizou nesse momento de pandemia as teleconsultas online. Por que eu estou falando isso, Carol? Muita gente não está indo nas suas consultas, não está fazendo seus tratamentos de todas as áreas, do cardiologista, do neuro, do psiquiatra. Então, gente, aproveita essa chance que o Conselho de Medicina deu no Brasil, porque a gente não tinha essa oportunidade de abordar você que está numa cidade, pode ter orientação de um médico de outra cidade, desde que esse médico entenda teu quadro. Não estou falando medicina de urgência, atender uma urgência via online, mas o contato inicial, uma orientação, uma anamnese, uma estratégia de tratamento pode ser feito via teleconsulta, pelo menos por enquanto, tá, gente? Depois a gente não sabe se isso vai continuar. Então, continue procurando seus médicos de todas as áreas e não abandone seus tratamentos. Embora não divulgado, morre por dia muita gente de infarto e de outras doenças, certo? De diabetes mal controlado, exatamente. Obrigado, Glaucio. Embora não divulgado. Site para quem quiser seguir essa dupla maravilhosa, é o nutrasaude.com.br, lá no Instagram, @doutorabreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Doutor Abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Já encontra o trabalho do Dr. Roberto. E no site nutrasaudenacozinha.com.br você encontra o trabalho da Malu. Exatamente. E lá no Insta tem que seguir, que as receitas dela estão maravilhosas. @chefe Malu Lobo, tudo junto. @chefe Malu Lobo, tudo junto. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Adorei. Sempre muito bom começar a semana com vocês. Bom, se cuidem. É isso. Começando mais um mês com muito otimismo e com muitos cuidados, não é? Obrigada, gente. Beijo, beijo.